Há uma pressão para botar na goela da sociedade o comportamento homossexual, como se alguém nascesse homossexual. O que você sabe da minha vida? Eu não estou combatendo pessoas, eu estou combatendo um comportamento e uma ideologia. Vamos deixar de ser tolo e trouxa. Certo dia eu estava no trabalho, o telefone tocou. Aí quando eu atendi o telefone, ele falou, tudo bem? Eu falei, tá. Ela falou assim, eu vou te fazer uma pergunta. Você me responde com sinceridade? Aí eu falei, qual é a pergunta, mãe? Ela falou assim, você, esses negócios aí que gosta de homem. Eu falei, que negócio o quê, mãe? Esse negócio de gay. Aí eu falei assim, mãe, eu acho que eu já tenho 26 anos. Eu acho que chegou a hora da senhora me conhecer. Eu sou sim, sou gay. Ah, meu Deus! Aí, pum, bateu o telefone na minha cara. Ela, você tem que fazer uma corrente de libertação, porque isso aí é um diabo, uma pombagira que cruzou o teu caminho. Você não é assim, você sempre foi, você cresceu na igreja, você era um pastor. Falei, não, mãe, eu ainda sou pastor dessa igreja que eu tô. Você é pastor dessa igreja que você tá, desse jeito, você não pode. Onde está o pastor dessa igreja que não vê que você precisa de libertação? Eu falei, mãe, o pastor, eu sou casado com ele. Eu uso o pastor, mãe, é o que mora junto comigo, o pastor é meu namorado. Eu tinha muito medo de falar a palavra gay, homossexual. Eu falava, se eu falar, eu vou virar. Ou isso vai se tornar verdade. Eu já sabia que eu era. Mas eu orava todas as noites, eu pedia para Deus ou que eu não amanhecesse vivo ou que eu amanhecesse hétero. Mas isso nunca aconteceu. Me batizei dentro da igreja. Todas essas questões foi quando eu já estava muito mais envolvido com a igreja do que eu imaginava. Das novas eu não acredito que dois homens possam criar uma criança perfeita no sentido total que você quer, como ser. Eu não acredito, porque eu acredito que Deus fez homem e mulher, e esses seres é que se completam. Eu acho que nós, como discípulos do Cristo, ele acolhia a todos. Não tinha condições. Você não pode vir falar comigo. Você não pode. E ensinava a gente a olhar as pessoas naquilo que elas tinham de mais profundo, que é o partir do coração à vida como um todo. Esse é o nosso convite, o nosso desafio atual para todos os seres, também para as pessoas que têm sua diversidade na dimensão sexual, na dimensão cultural, na dimensão religiosa, na dimensão espiritual. Mas a gente tem que ultrapassar também nossos limites, né, para isso. Muitas vezes a gente tem que ultrapassar porque a gente não compreende, porque a gente não aceita, porque a gente não foi ensinado a acolher e a compreender. E muitas vezes a gente tem medos, né? E os medos também andam de mãos dadas com a violência, né? Com o descontrole. A tendência é a gente, como comunidade de fé, também ajudar a sociedade nessa busca de acolhimento recíproco. Porque nós precisamos, como sociedade, demasiadamente de nos acolhermos. Que cristianismo é esse? Que vou me calar diante de aberrações, diante de pecado? Que conversa é essa? No fundamentalismo você tem um fechamento, uma redução, e você tem uma defesa do que não é a realidade, uma defesa do que não flui através da vida. Então você tem um distanciamento entre a vida e o ensinamento, entre o sagrado e o aprendizado. Então o fundamentalista, muitas vezes você vai enxergar a incoerência nele, porque ele está vivendo um processo incoerente neste sentido de que não dá conta do mundo em transformação. Nunca vai dar conta a prática fundamentalista, porque ir às origens, alimentar-se das raízes é para subir e crescer, para ampliar, como uma árvore, para os galhos se abrirem, para os frutos chegarem. Então o fundamentalista, enquanto prática, né, movimento, escola, é sempre uma possibilidade que resulta com o tempo numa autoproteção e num fechamento maior ou menor medida e numa dificuldade de se adaptar no mundo da diversidade. A homossexualidade, o adultério,
a prostituição são pecados claríssimos à luz da Bíblia. Então, um casamento que não der certo para você também tem que continuar lá para sempre. Não. Ou a pessoa não pode se separar e fazer outra família com outra pessoa. A Bíblia dá. Mas essa interpretação, essa interpretação é muito fortuita. E algumas pessoas, elas vão abrindo os olhos, né? Vão ver, não, realmente, olha, tem esse ponto, porque a Bíblia não condena um relacionamento entre iguais, com amor, fidelidade, respeito. A Bíblia condena, sim, a promiscuidade. Não é que está se fugindo pela Bíblia diz. Você tem que chegar e você tem que entrar num contexto histórico do que aquilo acontecia. No entanto, que teve uma vez que meu pai estava indo um pouco até para a igreja depois que eu contei, que eu me assumi. E aí, uma vez eu perguntei pro meu pai, mas por que você não está indo muito para a igreja, não sei o quê, minha mãe sente falta, lá. Aí ele falou assim, porque para mim, ir para um lugar onde que as pessoas não aceitam meus filhos como são, para mim já não funciona. Eu entendo o que Jesus diz, que é amar o próximo, e é isso que eu estou fazendo. Sabe? Se agora a igreja pede para que eu expulse você de casa, isso eu não aceito mais. Eu acho que daqui a uns 10, 15 anos, a homossexualidade já vai ser uma coisa normal. Até dentro das igrejas evangélicas? Até dentro das igrejas evangélicas. A gente não entende que exista uma bênção para um matrimônio específico entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas a gente tem na igreja dos Estados Unidos, por exemplo, que é a maior igreja, que era uma igreja parceira nossa, é a igreja mãe, na verdade. A gente tem a experiência recente, não é muito longa, de aceitar o homossexual com uma diversidade também de acolhimento entre as comunidades, com uma possibilidade de fazer união entre homossexuais, de reconhecer o ministério ordenado com pessoas homossexuais também. Mas a gente também tem que dizer que isso não é uma questão simples, é complexa. Uma parte das comunidades acolheu, uma parte das comunidades não acolheu. Resultaram em conflitos. Mas positivamente a gente pode dizer que houve um posicionamento, né? Um posicionamento de abertura e de acolhimento. Aquilo que